Olá, bem-vindos a mais um bate-papo com o Sincovaga. Conosco nesta edição, o especialista em varejo Olegário Araújo, e o tema de hoje é o futuro do varejo pós-pandemia. Eu sou a Thaís Abraão, da comunicação do sindicato, e juntamente com a equipe da Icone 4, desejamos a todos um ótimo bate-papo. Boa tarde a todos. Dentro desse momento atípico que nós estamos vivendo, é importante a gente trocar ideias, conversar sobre tudo que está mudando, tudo que vai mudar e como vai ser o nosso amanhã em função desse fenômeno mundial lamentável pelas mortes que traz da pandemia. Impactou o nosso segmento do varejo de uma maneira muito forte. Felizmente, nós temos um varejo bem estruturado e, graças a ele, a população pôde se manter abastecida durante os primeiros e mais agudos dias do início da pandemia. Antes da gente começar o papo, eu queria dizer para vocês que é um privilégio a gente ter conosco aqui o Olegário Araújo, uma das pessoas mais preparadas e conhecedoras, estudiosa do varejo brasileiro, um profissional que realmente a gente tem orgulho de poder trabalhar com ele aqui nesse momento. Antes da gente tratar do nosso bate-papo, nós vamos conversar sem a preocupação muito formal, vamos ser o mais informais possível. Eu vou pedir para a Thaís, por gentileza, fazer um breve resumo de um trabalho de uma sondagem que o Sincovaga pediu para ser feita e que foi feita no início do mês de agosto, e que é uma radiografia interessante e que vai nos ajudar nessa nossa conversa, a conversa minha, representando vocês, empresários do varejo de alimentos, e o Olegário, especialista que é. Thaís, você podia fazer, por gentileza, um breve resumo do texto da sondagem, por favor? Pois não. Na primeira semana de agosto, o Sincovaga realizou uma sondagem com 200 empresas aqui da capital, e entre os dados levantados estão que a maioria das empresas passou a fazer suas vendas por aplicativos, adotou o delivery e ampliou o atendimento por telefone. E dos que experimentaram essas novas ferramentas de venda ou de atração de clientes, o delivery será mantido no pós-pandemia por 85% deles. Outro dado se refere aos hábitos dos consumidores. Então, desde o início da pandemia, o que mais os empresários perceberam foi que as pessoas estão ficando menos tempo na loja, continuam estocando produtos de higiene e limpeza e também alimentos. E que a maioria das pessoas realmente está priorizando os itens básicos. Isso leva a uma queda no ticket médio, no valor do ticket médio e, consequentemente, na margem de lucro das empresas. No que se refere às expectativas dos empresários, nós também perguntamos o que eles pensam a respeito da economia. E, infelizmente, a maioria acredita que a economia vai piorar em razão da queda na renda e no emprego da população e na própria incerteza em relação ao futuro, além da instabilidade política e da recessão econômica. O Sincovaga acredita no poder da conexão direta com a pequena indústria para alavancar seus negócios. Apresentamos a campanha Colaborar para Fortalecer em parceria com a Locali. Conectamos o empresário varejista com mais de 1.800 fabricantes de todo o Brasil. Através da Locali, você conhece centenas de novos produtos e fornecedores e entra em contato direto para iniciar uma negociação. O primeiro passo é realizar um simples cadastro na plataforma. Basta acessar www.locali.com.br e preencher os dados da sua empresa. O serviço é 100% gratuito. Uma vez que a conta foi criada, você passa a ter acesso ao catálogo completo, com mais de 4.800 produtos, com diversas opções de categorias, produtos e fabricantes.
Encontrou um produto interessante para o seu cliente? Clique e conheça os diferenciais, preços, dados sobre a empresa, tabela nutricional e todas as informações relevantes para a sua tomada de decisão. Gostou de tudo? Entre em contato direto com o fabricante. É fácil! E você pode solicitar uma amostra. Basta preencher o seu endereço e, com um clique, a sua solicitação é enviada. Se quiser, também pode pedir por mais informações e esclarecer dúvidas. Além disso, você pode realizar buscas específicas. Por exemplo, está buscando por um café? Utilize os filtros de categoria. Simples e fácil. Incremente o seu portfólio, gere mais valor para o seu mix de produtos e negocie diretamente com o pequeno fabricante. Colaborar para fortalecer. A nova campanha do Sincovaga em parceria com a Locale. Viu, Olegário? Essa sondagem pode classificar como uma radiografia recente, com 200 participantes, cuja avaliação não foge muito daquilo que a gente imaginava fosse. Mas eu vou começar conversando com você, colocando uma questão que é bastante maltratada na mídia, que faz parecer que o setor de gêneros alimentícios, os supermercados especialmente, estão nadando de braçada, vendendo como nunca, faturando, e que o mundo é maravilhoso para eles e péssimo para o resto do varejo. É uma falsa impressão. Eu gostaria que você começasse a sua fala abordando um pouquinho esse lado, até um certo ponto, perverso das informações. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, doutor Álvaro. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui com o senhor e também com toda a audiência do Sincovaga. Eu aprendi muito, eu tive muitos contatos com o Sincovaga a longa data, desde o tempo do Sussurro Honda, que eu conversava com ele. Já tem muitos anos isto, e é um prazer aí estar com vocês. Bom, é que o ser humano ele tem o hábito, né, de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E com isso caracteriza muito como o ser humano pensa. Mas convivendo com os supermercados e percebendo os desafios que foram vivendo, o desafio primeiro humano, tá? Todo mundo lidando com uma situação nova, e nessa situação nova, os funcionários do supermercado, assim como os empresários, foram, vamos dizer, convidados, mas tiveram que aí prestar um serviço importante para a sociedade no meio de uma insegurança muito grande, onde ninguém sabia exatamente o que fazer, de como reagir diante da pandemia. E esses empresários e esses profissionais, que eu chamo de heróis anônimos, eles tiveram que superar o próprio medo, superar a própria insegurança e estar lá na loja, disponível para ter o produto. É tanto que todos tinham medo de ter desabastecimento, e essa cadeia de abastecimento funcionou muito bem. Não faltou produto, mesmo as pessoas comprando mais papel higiênico, né? Que papel higiênico virou um grande assunto, inclusive, que as pessoas continuam estocando bastante, assim, junto com produtos de limpeza e higiene pessoal. Mas, para mim, eles superaram. Depois, o outro lado, que mesmo com tudo isso, a gente sabe que o setor de supermercado, esse varejo alimentar, ele teve que investir bastante na segurança das pessoas. Então, ele teve que investir em comunicação, ele teve que investir na segurança ali, objetiva das pessoas. Como é que eu protejo uma equipe que está ouvindo todo esse noticiário desafiador que estava sendo passado e continua, né, na televisão, etc., e, ao mesmo tempo, ir todo dia para a loja atender. Então, todos tiveram que investir muito, tiveram que investir, como apareceu aí na sondagem, para quem ainda não tinha, na venda por e-commerce, no delivery, para abastecer o lar brasileiro.
Então, o varejo tem um papel, a gente sabe disso, e foi reconhecido o varejo alimentar, de essencial nesse sentido de garantir que a gente tem alimento dentro de casa, porque enquanto algumas pessoas podem ficar dentro de casa, esses profissionais tiveram que ir à luta todos os dias, superando a própria insegurança. E o outro lado que nós sabemos é que a margem que opera o supermercado ela é uma margem apertada. Ou seja, teve que investir, vendeu muito, mas vender muito não significa que está ganhando, mas significa que está atendendo a população nesse momento de insegurança. Olegário, com esse enfoque, a gente verificou na sondagem que o tempo de permanência em loja, que é uma característica da compra em supermercado, diminuiu muito. O valor do ticket médio caiu muito e que houve uma busca, por preço e itens básicos. Ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, há uma pressão de alta de preços por parte dos fornecedores, explicável em alguns aspectos pelo aumento dos insumos, pela alta do dólar e também por outros fatores que a gente não pode mensurar agora. Então, olhando esse cenário que a gente diagnosticou através da sondagem, o que nós podemos esperar enquanto empresários do setor de alimentos para os próximos meses, ainda que a gente tenha tido a boa notícia de antes de ontem, da extensão do tempo para você poder manter o afastamento de quem está na área de risco, com a subsídio governamental, a suspensão do contrato vai poder ir até o fim do ano. Mesmo com isso, o que a gente pode esperar para esse ano? O que a gente pode esperar como resultado do ano e como é que nós vamos ser o dezembro, que é o grande mês do varejo, o grande mês do supermercado? Eu estou tentando fazer você adivinhar um pouco, mas você eu acho que é a pessoa certa para falar sobre isso. Está me dando um grande desafio, viu? Agora colocou um desafio aí enorme. O que a gente pode esperar? Bom, a recessão é um fato. Ela está sendo minimizada até por esse abono emergência, por esse auxílio emergência aí que foi dado está sendo regularmente disponibilizado pelo governo. Isso ajudou a minimizar até o impacto da recessão que se viria, porque as primeiras previsões aí de queda do PIB, ela estava aí na ordem de alguns casos de 9%, até acima de 10%, e agora o próprio Banco Central, na última sexta, estava falando em 5,5%. E o Paulo Guedes, no fim de semana, falou em torno de 4%. O que é isso na prática para a gente? Significa que nós, brasileiros, nosso salário médio vai ficar menor, nós vamos ficar mais pobres, ganhar menos, e boa parte das pessoas vai ter um salário aí mais precário. Isso tem algumas consequências muito práticas, porque mesmo aquele que está empregado, ele vai para a loja inseguro se ele vai ter emprego no mês seguinte, até pelas notícias. Então, o que cabe ao empresário? Primeiro, para lidar com um cenário deste que é desafiador do ponto de vista econômico. O primeiro aspecto é ele olhar, sim, para a gestão dele e buscar a eficiência dele. E buscar a eficiência, nós sabemos que o estoque, ou a mercadoria vendida, ela representa aí mais ou menos 75% do faturamento. Ou seja, 3/4 daquilo que o supermercado fatura já vai simplesmente para poder pagar a mercadoria. Então, por isso que, voltando à primeira pergunta, está ganhando rios de dinheiro, mas nós estamos falando que 3/4, ou 75% do que entra é para pagar a conta da mercadoria. Depois nós vamos ter aí o salário, energia elétrica, enfim, toda a operação do negócio que tem que sair do restante. Então, o empresário olhar hoje para a eficiência é fundamental. O que a gente tem visto é que, por vezes, ele está com um sortimento que está com muitas opções, aparentemente, e isso pode estar onerando o caixa dele. Então, a curva A, que são os produtos de maior giro,
pode estar tendo ruptura, faltando, e vai ter um acúmulo de produtos na curva C e D, que são os produtos de menor giro no negócio. Então, eu lido com isso do ponto de vista do negócio, como é que eu melhoro a eficiência? Eu melhoro olhando para o meu estoque, como um aspecto fundamental neste momento. O segundo, vendo o meu prazo de recebimento e prazo de pagamento, eu preciso estar equilibrando isso. Porque é a melhor forma, porque a gente vê por vezes que a indústria pode estar chegando, né, um distribuidor, com uma grande oferta, só olhar para o preço e isso não atender a nossa necessidade, porque a gente não está olhando para o fluxo de caixa. Eu preciso olhar o desembolso que eu vou fazer e o giro desse produto. Então, eu preciso buscar eficiência olhando o que eu tenho no estoque, o giro e condições de pagamento e precificar corretamente. O equívoco que muitos têm cometido é querer entrar numa concorrência de preço com o chamado atacarejo. Não entre nessa guerra. Quando a gente pensa no varejo alimentar de pequeno porte, o que o consumidor mais está querendo é ter o produto ali disponível. Então, esse é um lado. Vamos olhar da perspectiva do consumidor. A gente também vê, muitas vezes, esse consumidor que vai buscar mais opções na loja, por vezes a gente vai ver muitas marcas na mesma faixa de preço. Isso não é opção para o consumidor. Eu preciso ter um preço que dentro daquele segmento de produto, da categoria, ele é o mais alto, o intermediário e um baixo. Eu preciso ter opções de embalagem para esse consumidor. Vamos dar um exemplo assim, do dia a dia. Se eu vou numa loja, eu tenho 7 marcas de requeijão, todos eles tradicionais, todos eles no mesmo tamanho de embalagem, isso não é opção para o consumidor. Eu estou tornando a minha operação complexa, eu estou correndo o risco de não expor meus produtos corretamente e comprometer a minha venda, porque aquele que gira eu posso correr o risco de não ter. Então, a eficiência neste momento e ter opções verdadeiras para o consumidor, e opções, inclusive, em faixa de preço, é a melhor forma da gente estar lidando com este momento. Então, esse do ponto de vista econômico. A pandemia, o que ela fez, olhando aí para este ano, o que aconteceu, o que vai acontecer, ela acelerou mudanças que já estavam vendo. Então, a gente sabia que tinha empresários que não acreditavam nas vendas por e-commerce. Vamos ver se isso vai pegar. Isso vai pegar. Isso veio para pegar e veio para ficar. É para todo mundo? Não. Uma parcela da população vai voltar para as compras tradicionais, outros vão combinar as compras pelo e-commerce ou pelo WhatsApp, televendas, etc., e a ida na loja. E tem uma parcela que vai adotar o online. Vai depender muito das características das pessoas que compram em cada loja, desse perfil demográfico, digamos assim. Então, este é o ponto que a gente tem que levar em conta. Então, assim... Deixa eu te interromper, fazer uma intervenção, porque me ocorreu agora. Hoje, não há um brasileiro, não importa a faixa de renda, que não tenha esse instrumento aqui que eu vou mostrar, que chama-se celular. Uhum. O celular será um instrumento de compra para o varejo alimentar nos dias que se avizinham? Ele já tem uma participação hoje. Eu queria que você, dentro dessa sua exposição, abordasse um pouquinho do papel do celular, porque ter computador é uma coisa limitada. Agora, ter celular, todo mundo tem. Até tem gente que não tem quase dinheiro, mas tem 2 celulares. Então, o celular é realmente um veículo fundamental. E como fazer para transformar o celular em auxiliar as vendas do varejo de alimentos? É isso essa proposta que eu quero que você, se você possa abordar um pouquinho. Perfeito. O celular definitivamente é um instrumento. Eu gosto de contar muito uma experiência que eu tive em 2015. Eu estava fazendo um trabalho para um varejista, era uma região de baixo poder aquisitivo, baixíssimo, e nós estávamos querendo colocar totens na loja. E o empresário, na época, falou assim, não, eu não vou fazer essa campanha, nós não vamos pôr totem, nós vamos fazer tudo pela internet. E qual foi a nossa surpresa? Estou falando de 2015.
Qual foi a nossa surpresa quando nós constatamos que era uma grande rede, uma região de baixo poder aquisitivo, mas 1 milhão de pessoas acessaram o site para poder entrar na campanha, que era um sorteio. Não tinha cupom em papel, tudo eletrônico. Agora, a maior surpresa foi ver que mais da metade, ou seja, desse 1 milhão de pessoas, cerca de 500 mil, quase 600 mil, acessaram pelo celular. Eu confesso que a gente que mora em São Paulo, que parece, assim, te acha que assim, fora de São Paulo, na época, 2015, 5 anos atrás, as pessoas não usavam, mas o celular é o novo computador. É por ali que as pessoas vão comprar. Não dá para pensar um varejo hoje que não utiliza o celular para vender, nem que seja pelo WhatsApp. E eu conheço muitos varejistas que não colocaram o e-commerce, mas resolvem todas as vendas pelo WhatsApp. Então, o delivery, a opção disto, oferecer a opção para o consumidor da venda pelo celular é importantíssimo. Por exemplo, hoje, metade das vendas, segundo um dado até da Nielsen, e justamente no meio da pandemia, dos novos clientes que estavam entrando e comprando, mais da metade que entrava no e-commerce fazia essa compra pelo celular. O celular é conveniente, está na palma da mão, fica tudo a um clique. Então, conveniência é o nome do jogo. E quando eu olho para o pequeno varejo, o que as pessoas mais procuram no pequeno varejo é a conveniência, é a facilidade, é a proximidade. Isso vai continuar. Então, não dá para abrir mão de ter opções de vendas para o cliente, de comunicação com ele, se não usar o celular. Na realidade, hoje já se fala das vendas pelas redes sociais. Então, a venda pelo Facebook, pelo Instagram, pelo próprio WhatsApp, como mecanismo aí, como ferramenta de vender. Essa conveniência, quanto mais jovem for os clientes da loja, mais a chance deles comprarem por esses instrumentos. Claro que cada loja vai ter um canal de comunicação que se adequa melhor. Ainda vende muitos alimentos? Não. A venda de alimentos, relativamente, ela é baixa quando se compara com outros produtos. Mas a pandemia quebrou uma barreira muito importante para uma boa parcela aí da população. Então, olhar para o telefone celular como, sim, um instrumento importante de vendas, que vai ganhar mais espaço. A gente não consegue prever a velocidade disso, mas ele vai ser ainda mais importante para as vendas do varejo, inclusive do varejo alimentar. Hoje já tem muitos sites que vendem frutas, legumes e verduras. Na realidade, já vendiam antes da pandemia. E alguns vendem refeições prontas. E são alternativas que estão chegando que o varejo que tem loja física não pode ficar de fora. Tem que oferecer essa opção para os clientes, sim. E me preocupa na sondagem quando embora a maioria diz que vai manter o delivery, aqueles 15% que fala que não vai mantê-lo, que analise isso com muito cuidado. Porque a conveniência é um aspecto importante. Junto com a conveniência, vem o desafio da loja que já existia, a segurança. Segurança da equipe, segurança da cliente e segurança alimentar. Porque as pessoas estão pesquisando mais e estão sendo bombardeadas sobre a importância da saúde, o que é importante. De novo, não é nenhuma novidade, mas a limpeza da loja, uma comunicação visual que permita a compra, eu olhar para o preço da gôndola e ser o mesmo preço que está no sistema, que influencia na confiança do cliente, são alguns aspectos essenciais nesse consumidor que, de fato, a gente não sabe quando vai ser a pós-pandemia. A pós-pandemia vai acontecer, de fato, quando nós tivermos a vacina e a população, e boa parte da população vacinada. A gente não sabe se isso acontece no primeiro semestre do ano que vem. Então, este está um desafio. Então, estabelecer um canal de comunicação com o cliente pelo celular, ele é fundamental. Eu ainda vou além. Eu diria que hoje,
Dá para ter um relacionamento individual pelo celular. A tecnologia caiu muito de preço. Muito. Ela está acessível e o cliente espera um contato pessoal. E, de novo, a fortaleza do pequeno varejo é desse relacionamento pessoal. Isso é importante ser mantido. Ô, Legário, nesse diapasão que você entrou agora, a loja pequena, loja de conveniência, quem é o cliente da loja de conveniência, por que esse cliente frequenta a loja e o que a loja precisa fazer para continuar tendo esse cliente e, consequentemente, continuar no mercado. E, ao mesmo tempo que faço essa abordagem, eu queria que você falasse um pouco sobre o treinamento do colaborador de loja, porque é um dos grandes gargalos do varejo de alimentos é a alta rotatividade de mão de obra e, consequentemente, essa alta rotatividade se traduz muitas vezes na perda de qualidade de serviço. Então, eu queria jogar esses abacaxis para você descascar. Uhum. Perfeito, vamos lá. Então, assim, o que determina o futuro do varejo hoje? Nós estamos vendo alguns varejos que vão operar oferecendo preço baixo, então vai ter o volume. Então, o atacarejo veio para ficar, não adianta a gente discutir, porque esse formato está aí e ele é economia, mas ele não resolve todas as necessidades do cliente. Então, quando o varejo, ele precisa, o cliente, o consumidor, ele precisa do pequeno varejo para soluções rápidas, por proximidade. Então, eu vou ter uma compra que eu quero, por exemplo, chega alguém em casa, eu vou ali perto de casa, eu vou na loja perto da minha casa resolver isso. Eu quero essa conveniência. Essa conveniência, essa rapidez, quem vai me entregar é justamente esse varejo de conveniência. Não por acaso, esse varejo de proximidade que oferece essa conveniência, ele cresceu bastante nesse período, sim. Porque as pessoas estão vendo ali a solução para o seu problema. Quer dizer, eu tenho menos contato, saio rápido de casa, resolvo o meu problema e volto para dentro de casa. Quer dizer, eu atendo a minha necessidade. Então, o que o pequeno varejo tem que ter em mente, a primeira coisa é, eu estou aqui para oferecer praticidade, conveniência e praticidade para o meu cliente. E a pergunta que eu faria é assim, que problema do meu cliente eu estou resolvendo, de fato? Ele que vem comprar o pãozinho no dia a dia, ele vem comprar o suco, ele vem comprar a mussarela, ele vem comprar um produto de conveniência ali para resolver uma emergência. Eu preciso conhecer esse meu cliente. Então, esse ponto é essencial, entender a dor dos clientes para poder atendê-lo melhor. Esse é o primeiro ponto. A questão do treinamento, ele passa a ser algo essencial e nós não podemos nos prender nesse paradigma da rotatividade. Por quê? Porque eu até recentemente fiz um artigo para a FGV e que o título era o seguinte: me dê razões além do preço para ir até sua loja. Porque se eu passo a ter opção do atacarejo, se eu passo a ter opção de comprar pelo e-commerce, e novos formatos de loja vão aparecendo, eu preciso de uma razão maior além do preço, que é essa conveniência, essa facilidade, essa rapidez, mas é junto à experiência. E quem promove a experiência são as pessoas. Então, as pessoas, elas são simplesmente essenciais para o varejo. Agora, elas precisam ser treinadas. Eu costumo fazer uma provocação, doutor Álvaro, junto a alguns empresários, de falar o seguinte: o empresário hoje, pelo menos conversando com vários e também com outros especialistas, tanto de supermercado, mas também de farma, ele, por vezes, esse pequeno empresário, ele passa muito tempo fazendo cotação. E ele vai atrás de um, de outro, para oferecer o melhor preço. De novo, tem que ter um preço justo, sim, tem que ter um preço competitivo, mas o cliente que está indo aí na loja, ele está buscando mais essa praticidade e conveniência e essa experiência. E, por vezes, a ruptura ela causa maior dano para o negócio
do que essa diferença de preço que ele busca. E quando ele fica alterando muito de fornecedor, esse fornecedor que ele vai buscar o preço, ele não está preocupado, né? Ele está preocupado lá no volume dele, mas ele não necessariamente vai cumprir o nível de serviço, que é ter o produto na loja. E eu, por vezes, como consumidor, vou nessa loja perto da minha casa para resolver um problema. Eu preciso achar aquele produto. Eu vou ficar muito irritado como cliente se eu não achar. Isso faz parte da minha experiência. Esse profissional de loja precisa ser bem treinado, porque ele precisa ouvir bem o cliente. Ele vai ouvir o cliente e vai oferecer solução para esse cliente. Isso que vai fazer a diferença da loja. A diferença da loja não vai... A gente precisa da tecnologia, mas não está na tecnologia, está no atendimento. E vai estar ali essa relação que a loja, que os funcionários da loja têm com a comunidade. A facilidade para achar o produto, a sugestão que pode estar fazendo para o cliente. Lembra que esse cliente está procurando solução. Ele está inseguro, ele vê um conjunto tão grande de opções que ele precisa de alguém que orienta. E a minha provocação para o empresário é como é que ele deixa de fazer menos cotação de preço e fique mais presente na loja para ouvir os clientes e também o funcionário e ver como que ele vai oferecer a melhor experiência de compra para o cliente. Isso necessariamente passa por uma melhor gestão do tempo do empresário. Ele pode fazer parte de uma central de compras, por exemplo. Ele pode ter alguns fornecedores que ele negocia e passa a comprar com frequência dele, lógico que analisando o preço, mas tomando cuidado para não ficar super estocado e ter os produtos que o cliente espera da loja dele. E ele precisa estar lá na frente de loja, até para ouvir o que os clientes falam, para interagir com os clientes junto com a equipe. Essa é uma forma também de treinar a equipe, porque é a experiência que vai fazer a diferença, não é o preço mais baixo. Até porque o volume que compra o atacarejo é muito grande para ele, e ele tem economia de escala para isto, aonde o pequeno empresário vai se diferenciar pelo serviço. E mesmo antes da pandemia, a tendência, os estudos apontam que nós vamos viver, sim, já estamos vivendo uma economia da experiência. A gente já vive uma economia de serviço, que a gente tem que pôr serviço na loja, e a experiência passa a ser cada vez mais importante. Agora, experiência passa por gente. E varejo é feito de pessoas. E é ela que vai ser o diferencial, são as pessoas que serão o diferencial competitivo daqui para frente. Ô, Legário, eu vou perguntar para a Thaís, que estava moderando, se há alguma pergunta depois dessa riqueza de informações que você já nos passou. Há alguma pergunta posta já, Thaís? Doutor Álvaro, ainda não, mas ainda relativa à sondagem, eu gostaria de fazer uma. Então, tendo em vista... quebra o gelo, por favor. Tendo em vista que as pessoas estão indo menos às lojas e ficando menos tempo, eu queria saber como será possível agora fidelizar os clientes, com esse menor contato entre as pessoas, enfim. Ótima pergunta, Thaís, muito obrigado. Você me dá a oportunidade de voltar ao assunto que eu abordei rapidamente anteriormente, quando eu falo da personalização. Então, hoje a tecnologia já está mais acessível, hoje tem muitas startups que permitem que você identifique os seus clientes, identifique o que seus clientes compram na sua loja. É essa personalização que vai ajudar a gente a entender o que os clientes estão buscando na loja. E se eu entendo isto, eu vejo o que ele compra. Então, por exemplo, se ele vai comprar pãozinho todo dia na minha loja, por que ele não compra a mussarela? Por que ele não compra o requeijão? Será que ele compra o café comigo? Quer dizer, como é que eu entrego uma solução para ele para aumentar o meu ticket médio? E se eu consigo fazer, se eu conheço o que ele compra, eu posso oferecer para ele produtos que complementem o café da manhã dele, que seja uma solução para o café da manhã. Por que ele não está comprando o pão de forma? Por que ele não está comprando uma geleia? E eu posso perguntar isso para ele, por que você não compra isso comigo? Então, é isto que ajuda, quer dizer, eu conhecer esse cliente
E, por vezes, eu não vou muito além, não. Eu pego o dado que um varejista já tem e vou fazer um ranking dos itens mais vendidos. Por que eu vendo mais batata, por exemplo? Eu já peguei loja que vendia, junto com pãozinho francês, vendia muito batata. E aí eu começo a entender por que ele está comprando, como é que ele me percebe. Ele me percebe alguém mais como uma loja de produtos perecíveis. E aquele cliente que compra produtos orgânicos? Que tipo de produto que outro produto ele compra em outro lugar e não compra comigo? Então, como é que eu vendo para ele? Ele é um consumidor de orgânico. Será que eu estou conseguindo atendê-lo nessa linha de produtos mais saudáveis, etc? Ele compra produtos integrais. Tudo isso tem a ver hoje com uma linha que é a busca de produtos saudáveis. Então, se eu começo a personalizar isso, eu conheço o meu cliente, ponho isso dentro de um programa, e com esse programa eu vou olhando o que ele compra, eu posso chegar para ele e oferecer outras coisas. E eu vou oferecer produtos que levam uma solução para ele. Então, se ele compra comigo, eu tenho produto de higiene e beleza. Ele compra shampoo, por que ele não compra condicionador comigo, por exemplo? Então, eu preciso entender qual é a necessidade do cliente e que necessidade que eu estou atendendo dele. E depois eu vou olhar para uma solução para café da manhã, uma solução para churrasco. Ele compra algumas coisas de churrasco comigo, ele vem aqui no meu açougue porque eu tenho o melhor corte. Ele gosta do meu açougueiro que faz um trabalho personalizado para ele. Então, junto com o açougue, o que eu posso vender junto com a carne? Será que eu estou conseguindo oferecer para ele a bebida? Essa é a melhor forma de eu aumentar o ticket médio para ele. Um outro caminho que muitos, mesmo eu conheço muitas lojas que operam uma loja, o que ele vai dar? Ele vai dar uma receita. As pessoas hoje querem sugestões, assim, como é que eu faço uma receita diferente? Como é que eu preparo um alimento diferente? Com economia, inclusive. Mas ele pode preparar na casa dele algum produto, e todo mundo está fazendo isso, por exemplo, o fermento cresceu muito as vendas. As pessoas começaram a fazer mais pão em casa, para sair menos de casa, e também virou meio que um hobby. Será que eu estou oferecendo os ingredientes para fazer isso? Então, eu aumento as minhas vendas, mesmo vindo menos, eu posso entregar uma solução que vai aumentar o meu ticket médio. Aí, o que eu preciso ver? Que produtos que complementam aquilo que eu mais vendo. E eu posso olhar para a minha área de vendas e até mudar a exposição desses produtos. Imagina oferecer, por exemplo, eu monto uma mesa numa loja e falo, olha, o que eu tenho aqui para o seu café da manhã? Leve tudo comigo. Ou eu posso falar o seguinte, eu posso atendê-lo por WhatsApp. Você sempre compra comigo tais coisas. Quer que eu passe a te entregar todo dia isto? Eu posso passar a entregar para ele as marcas que ele gosta, os produtos que ele compra, e ele nem precisa sair de casa. E posso sugerir outros. Então, este é um caminho que se tem para aumentar esse ticket médio e oferecer conveniência para o cliente, mas eu preciso realmente conhecê-lo. E aí é por isso que eu convido sempre os empresários a ficar mais tempo no chão de loja. O chão de loja é a hora da verdade. É ali que a coisa pega, que eu costumo brincar, né? Porque é a fila no caixa, é uma gôndola, uma prateleira que não está bem sinalizada, é a ruptura. Então, eu preciso expor bem os produtos. É aí que eu vou fazer as vendas acontecerem. E isso gera confiança, né? A organização da loja, a boa exposição, e o cliente vê que ele está sendo tratado como um ser humano. Nós estamos no meio dessa pandemia e nós estamos, como sociedade, né, muito mais carentes. As pessoas estão presas em casa, algumas estão com medo de sair, algumas têm que sair obrigatoriamente, mas nós queremos ser bem atendidos, então nós estamos carentes de maneira geral. Então, uma atenção pela equipe de loja e de oferecer produtos, de mostrar, de mudar até a exposição da loja, faz a diferença nessa hora, Thaís, que passa a ser muito importante. Alguma outra pergunta, Thaís? Sim, do Rodrigo. Ele pergunta, o aumento do ticket médio para o pequeno varejista também é possível? Porque temos limitação até mesmo física para aumentar a quantidade de itens na gôndola.
Uhum. Muito bem, Rodrigo. É possível sim, viu? Como eu relatei há pouco, você precisa entender o seguinte: que produtos os clientes mais compram na sua loja? Faz um ranking dos produtos. Puxa lá, classifica os produtos, pega um mês inteiro, pega os produtos mais vendidos, se puder mais de um mês, melhor, pede para o pessoal de TI fazer isso, você faz uma lista do que mais vende. Você vai pegar o ranking, aí é como a sua loja é percebida. Então, se você vende muito pãozinho francês, por exemplo, vou voltar ao exemplo, o que você pode vender complementar para ele? E aí, em vez de você ter cada coisa no lugar, você pode pensar o seguinte: será que eu posso expor os produtos juntos, que tem a ver com o meu café da manhã, tem a ver com uma feijoada, pode ter a ver com uma macarronada? Como é que eu agrupo os produtos? Por exemplo, as pessoas querem fazer elas vão ter menos dinheiro, mas elas vão querer fazer uma refeição diferente. Será que eu posso dar uma dica de receita para elas? Junto com a receita, com a dica de receita, eu exponho os produtos numa mesa, né? Eu pego um espaço da gôndola e ponho ali: olha, aqui está a solução de refeição dessa semana, e as pessoas vão ali. Você pode mandar esse conjunto de receitas por WhatsApp, se você já tiver contato com os clientes. Em vez de fazer um tabloide só com preço, faz um tabloide, um folheto, dando algumas dicas para elas. Isso tem funcionado, isso dá resultado, porque as pessoas também elas vão na loja no piloto automático. Elas vêm na loja e só vê o pãozinho e não vê o requeijão, não vê a maionese, não vê a mussarela. Elas não pensam. Então, você pode ajudá-las a pensar que você tem essa solução para elas. E você pode melhorar o ticket médio. Vender é induzir, né? Vender é induzir. É induzir, é exatamente isso. Vender é induzir. E como é que a gente induz? Oferecendo uma solução para esse cliente. Esse cliente que está mais preocupado com limpeza, que produtos que eu tenho na loja que eu mostro que ela pode ter uma limpeza melhor, complementando os produtos, em vez de estar cada um no lugar. É isso aí, Rodrigo. As pessoas normalmente estão no piloto automático e a gente também. Então, a gente tem que ter um olhar diferente para as pessoas. Eu costumo falar que é muito importante empoderar o pessoal que está lá na loja. O pessoal da loja escuta muitas coisas dos clientes. Escuta os elogios e escuta as reclamações. Se a gente treinar um pouco esse funcionário para ele trazer isso para a gente e perguntar para ele, afinal, o funcionário também é um consumidor, né? Funcionário é um funcionário. Eles podem trazer ideias para a gente que pode vender mais em cada uma das sessões. E a gente precisa vender coisas além do arroz e feijão, além dessas coisas de grande volume. A gente precisa não olhar só para a chamada curva A, que são esses produtos de grande volume. Nós precisamos olhar para os produtos que vai levar uma solução para o cliente e vai trazer uma melhor receita para a gente. Ok. A gente podia pensar, quando você falou agora há pouco atrás, sobre o excesso de ofertas do mesmo produto. Será que a pandemia não vai trazer, e essa mudança, uma redução no número de itens que uma loja de supermercado tradicional vende e também não vai refletir na quantidade de itens que uma loja de bairro de conveniência vende? A diminuição, uma concentração na direção do que você está falando, a eleição de um carro-chefe, alguma coisa assim. Queria que você abordasse esse lado. Perfeito. Eu não diria que a pandemia vai fazer isto, mas nós precisamos prestar atenção no que o consumidor compra da gente, como ele percebe a nossa loja. E depois, assim, a minha pergunta que eu sempre faço é: o que a minha loja quer ser para quem? Eu sempre procuro reforçar, eu sempre pergunto assim: qual o DNA da sua loja? Porque, normalmente, todo varejo ele começou ou com uma padaria, ou ele começou com um açougue, ele começou com o FLV, ele começou lá na feira.
E esse empresário, ele costuma ser muito bom nisso, e os olhos dele brilham nesse setor. E aí pode estar um diferencial de cada loja. Então, se ele junta o que faz os olhos dele brilhar, né? Se você é empresário, combina o que faz seus olhos brilharem, a sua paixão, e conhece o seu cliente, você vai vendo que mix que funciona e o que não tem giro. Então, do ponto de vista de gestão, a loja vai mudar, e como até o Rodrigo também concordou aqui, que a gente está, por vezes, no piloto automático fazendo gestão, a gente está entrando numa era que é muito importante, que a gente não pode mais confiar na nossa percepção, naquilo que a gente acha, no feeling. Por que não? Porque as mudanças estão sendo muito grandes. Então, a minha sugestão é que a gente passe a olhar para os dados. Como é que está o giro dos meus produtos? A gente sempre descobre, em análises que a gente faz, que tem produtos que não giram numa loja há mais de 90 dias. E, por vezes, a gente fica esperando que a indústria traga as novidades. A gente precisa visitar os concorrentes para ver as novidades. E a gente precisa ver outros tipos de loja, por exemplo. A gente tem uma parcela dos consumidores que estão se tornando veganos, ou que tem a questão da lactose, do glúten, enfim. Será que o meu sortimento tem isso? Como eu reforço a minha identidade para os meus clientes? O que é a minha identidade? É aquilo como os meus clientes me percebem e o que eu quero ser para eles. Então, esse sortimento tem que ser racionalizado, mas da forma certa. Eu preciso ver em que categorias que eu vou ter mais opções para ele, eu não vou ter em todas, que eu chamo de categorias destino. O que faz o cliente ir na minha loja? Que tipo de produtos eu mais vendo e que eu vendo mais quantidade e vendo com mais frequência? Então, se a gente puxar um ranking de vendas ao longo das semanas, a gente vai ver os nossos pontos fortes. Ele está refletido ali. E a gente precisa tirar a ineficiência, aqueles produtos que eu não vendo. Por que eu não estou vendendo? Eu estou expondo mal? Eu estou querendo vender coisas que ele acaba comprando no atacarejo, então eu entendo que vai mudando, e esse sortimento ele tem que ser vivo. Ele muda porque o consumidor está mudando. Então, se eu não rever o meu sortimento, eu corro um sério risco de não ser relevante para o meu cliente. Então, eu preciso ser relevante para o meu cliente no sortimento, ver essas mudanças no comportamento de compra. Eu preciso rever para entregar uma solução para ele, e isso é fundamental. Que solução que eu estou entregando, seja de refeição, seja para cuidar da casa. Então, essas são algumas coisas que eu preciso olhar. E eu preciso ser mais eficiente, até para lidar com essa recessão que vem por aí. Então, onde eu tenho estoque parado? E a pergunta que eu tenho que fazer é, por que esse produto não está girando? Eu comprei mal, eu comprei uma quantidade muito grande e agora eu vou ter que liquidar porque senão vai vencer? Então, eu preciso fazer uma melhor gestão. E, de novo, eu vou precisar de gente treinada na loja. Eu vou ter que orientar a minha equipe de loja até para ajudar a me mostrar assim, que produtos que nós não estamos vendendo, que produtos que os clientes procuram que eu não tenho. E rever a exposição, sim. Rever a exposição, rever que produtos que eu preciso incluir no meu sortimento. E o melhor caminho, por vezes, é perguntando para os seus melhores clientes. O funcionário da loja sabe quais são os melhores clientes. Então, bate um papo com os clientes. Assim, o que você compra comigo e o que você não compra comigo? Os clientes vão falar e eles vão ficar felizes de serem ouvidos. Porque eles querem serem ouvidos. Eles querem ser tratados do ponto de vista humano. E esse cliente hoje tem muita opção. Se a gente não cuidar dele, ele vai comprar em outro lugar, sim. E tem vários estudos que apontam que o negócio, por vezes, vai mal, não é porque do que está acontecendo fora, é pelo aquilo que a gente deixa de fazer dentro da nossa empresa. Então, eu posso mudar a forma de expor, eu posso mudar a forma de me comunicar com os meus clientes. Em vez de pensar num tabloide de preço, dá dicas para o cliente. Demonstra que você está no WhatsApp, que você está no e-commerce, que você faz o delivery. Isso tem coisas que parecem óbvias, mas ela não necessariamente está óbvia para o cliente. Se ele entra rápido na loja, ele pode não estar observando essas questões.
Então, isso se torna importante. Dialogar com o cliente e com o funcionário. Aliás, eu mudaria a ordem, dialogar com o funcionário e depois com o cliente, porque o funcionário sabe muita coisa do cliente. A operadora de caixa escuta de tudo ali. Então, é importante ela dar voz para ela, pensando assim, como é que a gente melhora o negócio? O negócio melhorando é bom para todos, é bom para o emprego, é bom para o cliente. Os novos protocolos de higiene trouxeram mais custos, porém geram mais confiança do consumidor. Como o pequeno varejista pode equilibrar essa equação? A melhor equação vai passar, de novo, mais venda significa que eu preciso conhecer o meu cliente e preciso fazer uma oferta diferenciada para ele. Então, eu vendo mais se eu entrego uma solução para ele, né? Eu vou ser repetitivo lá no evento no exemplo do café da manhã, uma solução de café da manhã. Então, eu vendo muito pãozinho francês, que outros produtos eu posso oferecer para o meu cliente e mostrar que eu tenho para ele essas opções. Isso me ajuda a vender. Os custos aumentam. Então, eu preciso fazer, sim, a primeira coisa, uma melhor gestão do estoque. Eu preciso ser mais eficiente. Então, eu começo ali pelo estoque. Onde eu estou muito estocado, e sempre tem, e aonde está tendo ruptura. Ruptura é venda perdida e não recuperada. Então, eu preciso ter alguns fornecedores que eu trabalho em algumas categorias que eu vou ter um abastecimento constante na minha loja, para não faltar esses produtos que vendem muito. Porque essa costuma ser uma razão para o consumidor mudar de loja e ficar irritado e infeliz com a gente. Então, preciso combater a ruptura, porque aí eu vou vender mais também. O outro, uma coisa que a gente observa muito, o varejista, por vezes, faz uma promoção e depois ele não volta o preço, o padrão dele. Então, é muito comum a gente ver muitos itens operando com margem negativa. Então, ele precisa de informação para ele identificar aonde ele está com margem negativa. E recompor essa margem. De novo, o pequeno varejo, o consumidor que vai no pequeno varejo, o preço não é o mais importante. O mais importante é ter o produto para ele e o serviço que eu estou oferecendo, que é essa experiência de compra. Então, eu preciso ter uma margem que pague essa conta, porque senão eu não vou ter dinheiro para comprar produtos no próximo mês, para abastecer a loja. Então, olhar para a margem. Esse é um aspecto importante. Então, eu olho para o estoque, olho para a margem, vou rever precificação, e na hora que eu estiver recompondo a minha margem, precificando, eu preciso olhar para essa precificação e não trabalhar com o chamado markup. Porque o que é comum o varejo fazer? Ele põe um markup padrão, põe 30% em todos os produtos. É possível que com alguns produtos isso dê prejuízo. E ele acha que está ganhando 30% ali e não está ganhando 30%. Porque tem a questão dos tributos, que vai ter uma variação por categoria. Então, eu preciso estar muito atento a isso para melhorar a minha eficiência do negócio. Então, isso é fundamental. Então, eu preciso ter um olho no cliente para ver o que eu vendo a mais para ele e preciso ter um outro olhar nas minhas informações do meu negócio para ter um estoque mais compatível com o giro. Normalmente, todas as empresas ela tem um excesso de estoque no que a gente chama da curva C e D. O que é a curva A? Eu vou pegar 10% dos meus produtos, de número de itens, e vai representar 40%, 50% das minhas vendas. Esses são os itens mais vendidos. Então, ele que gera fluxo na loja, leva as pessoas para a loja. Depois eu vou ter a curva B, e vai representar uns 30%, 40% dos itens, e vai, em termos de faturamento, pode estar representando também mais uns 30%, 40%. E vou ter curva C, que vai representar aí uma parte expressiva dos itens, seja uns 30%, e pode representar 10% das minhas vendas. A gente costuma estar mais estocado nesses dois últimos segmentos. Então, eu preciso pedir para o meu contador, pedir para a pessoa que faz a TI, nem que seja um terceiro,
me gerar um relatório onde eu vou ter qual é o estoque que eu tenho, qual é o giro que eu tenho, para quantos dias eu tenho estoque, e depois a minha margem, e junto com o preço. Porque aí eu preciso fazer uma melhor gestão do meu negócio. Não tem opção. Os custos, com certeza, aumentaram, eles estão mais altos, trouxe confiança, fundamental. Essa necessidade de preocupação com a segurança do cliente vai continuar, ele não termina. Agora, eu preciso ser mais eficiente na minha operação. Eu preciso oferecer o produto certo, para o cliente certo, na quantidade certa ali na loja, e eu preciso cuidar da eficiência do negócio para não ficar nem super estocado, que é dinheiro parado, que compromete o meu fluxo de caixa, meu capital de giro, mas eu também não posso faltar produto, porque se eu faltar produto, eu perco vendas que eu não recupero. É a melhor forma de de compensar esses custos que aumentaram. Olha, nós poderíamos passar 2 horas mais conversando, mas nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria, eu fiz uma brincadeira de mau gosto, de falar para você vai adivinhar como é que vai ser o fim do ano. Será que nós vamos, e aí que fica aqui vou compartilhar com você a percepção que a gente pode ter em relação ao fim de ano é que nós não vamos ter o dezembro típico dos anos anteriores, porque a população vai estar com menos dinheiro, muita gente desempregada, então aquela febre costumeira de comprar no fim de ano, para Natal, para festividade, eu acho que esse ano vai ser diferente. Eu quero estar errado, eu estou falando o que eu penso e quero estar errado. Eu queria ouvir o que você acha de como vai ser o fim de ano para a gente encerrar com chave de ouro essa nossa conversa tão interessante. Eu entendo o seguinte, as pessoas elas vão dar um jeito, o que a gente precisa é ter solução que cabe no bolso dela. Eu concordo que nós vamos estar com menos dinheiro, que tem aí a probabilidade do mais desemprego. Agora, tem uma coisa muito importante, que as pessoas, desse ponto de vista mais emocional, as pessoas elas vão buscar as suas recompensas, o que a gente chama aí da autoindulgência, assim, eu mereço algo. E nessa linha do eu mereço, o que o supermercado pode ser criativo e fazer para oferecer para essas pessoas? Eu posso oferecer uma ideia de uma refeição de Natal mais econômica? Posso, as pessoas vão continuar alimentando. Agora, eu posso propor algo diferente para elas. É bom ouvir de alguém com a sua formação, com a sua experiência. Você, afinal de contas, não é um teórico, você trabalha orientando empresas ao longo de toda a sua vida, conhece a sua história. Então, é bom ver a sua esperança, a sua visão de que é possível evoluir, é possível melhorar, é possível superar. Então, com essa injeção de esperança, nós vamos encerrar a nossa conversa. E conte comigo aí, eu estou aqui à disposição, é sempre uma honra, doutor Álvaro, estar nestes momentos compartilhando e recebendo essas provocações muito construtivas que levam a gente a pensar também. Muito obrigado. Um abraço para vocês e até a próxima vez. Até. Obrigada a todos e até o próximo bate-papo com Sincovaga.